nome é Sara Ribeiro Cantão. Eu atualmente moro em Duas Barras, no Rio de Janeiro, é mais interior, mas eu tô lá há 7 meses. Eu vim do Espírito Santo, morei lá a minha vida toda. Onde eu estava se buscava muito o batismo com o Espírito Santo, né? Todas essas coisas. E eu nunca fui batizado, né? Quando eu tinha 6 anos, o pastor falou que, assim, ele chamou as pessoas lá na frente para receber o batismo e eu fui. E eu me emocionei, chorei e ele falou que eu tinha sido batizada. Mas eu também nem tinha essa certeza dentro de mim. E nunca mais falei, né? As línguas estranhas, nunca mais senti mais nada. E eu passei a vida inteira buscando esse batismo, essa renovação e nunca tive. E via todo mundo falando com Deus e eu, meu Deus, eu busco tanto e Deus não fala comigo e fala com essas outras pessoas. Mas o que eu estou fazendo de errado? Então, por a igreja às vezes impor essa santidade, você tem que ser santo para ir para o céu, eu tinha uma certeza no meu coração que eu não seria salvo. Eu achava que eu não ia para o céu. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Estamos aqui direto do Sevis em São Paulo, onde juntos com 11 convidados estamos estudando a Palavra de Deus. E se você quiser participar dessa série de estudos, é muito simples. Nós temos um lindo guia de estudos para te oferecer, é inteiramente grátis. Você pode solicitar pelo nosso telefone 0 operadora 12 21 27 3121 ou então você pode acessar o nosso blog novotempo.com/bibliafácil. Você preenche ali um formulário e nós enviaremos pelo correio até a sua casa. É inteiramente grátis. Estamos mais uma vez com os nossos convidados para mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Já conhecemos um pouquinho de alguns convidados nossos, como o Damião, como o Igor, e agora vamos conhecer um pouquinho mais do Neri. Neri, você trabalha com o quê? Trabalho na Petrobras, né, embarcado na plataforma de Merluza. Essa plataforma está onde? A plataforma está, vamos falar assim, na reta do Guarujá ali, né? Aqui em São Paulo. Sim, em São Paulo, isso na Bacia de Santos, né? A 195 quilômetros da terra. Ok, e essa plataforma trabalha com extração de quê, Neri? A gente extrai lá gás, né? É uma plataforma de gás e produz um pouco de condensado. Condensado é a fração leve do hidrocarboneto, né? Normalmente as pessoas acham que a gente só extrai o petróleo preto, né? Mas o nosso petróleo lá já é da cor da gasolina, né? Que seria o condensado, é um óleo da cor da gasolina. Ele é um petróleo mais refinado, então, é isso? Isso, ele tem um grau API alto, né? É um petróleo, assim, no barril é mais caro que o petróleo preto comum, né? Então me responde uma pergunta, se a gente tem uma plataforma tão perto de São Paulo, por que gasolina é tão cara pra gente? Essa é uma pergunta agora, que eu não vou saber responder. É verdade. Vamos deixar para a Graça Foster. Tá certo, viu? Neris, você é bem-vindo ao programa, ok? Obrigado. E todos os outros convidados, e a gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles em cada programação, tá bom? Chegamos ao 4º tema dessa série de estudos do Bíblia Fácil e hoje nós iremos aprender sobre como posso ser salvo. Vocês se lembram que na semana passada nós estudamos sobre a entrada do pecado no universo, depois no nosso planeta, e Deus expulsando Adão e Eva do jardim do Éden, mas o homem não foi abandonado fora do jardim. E Deus tinha um plano para esse homem. Deus estabeleceu um plano e nós vamos entender como funcionava esse plano e como ele funciona em nossos dias. Só que antes de estudarmos, nós sempre devemos orar para que o Divino Espírito Santo seja o nosso professor. Então pegue aí sua Bíblia, você que nos acompanha em casa, tome também sua Bíblia e vamos participar desse estudo e conhecer hoje como nós podemos ser salvos. Vamos juntos orar? Pai querido, Tua palavra se encontra aberta em nossas mãos e o nosso desejo é conhecermos a Tua vontade para a nossa vida e conhecermos a maneira como o Senhor pode nos salvar. Ajuda-nos agora na leitura desse livro sagrado e entendermos a Tua vontade para a nossa vida e os Teus planos. Em nome de Cristo nós choramos. Amém. Pois bem, nós já vimos aqui de que o ser humano, Adão e Eva, eles foram criados para viverem eternamente. Um teste foi oferecido.
comam de todas as árvores, com exceção de uma árvore. Como que se chamava aquela árvore que eles não podiam comer? O fruto proibido, mas a Bíblia dá um nome para essa árvore. Nós falamos na semana passada. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim a Bíblia chama ela. Árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, Eva se aproximou da árvore, Satanás seduziu Eva, depois Adão também participa do fruto e, como consequência, eles foram expulsos do jardim. Mas Deus é um Deus tão de amor que Ele já havia ideado um plano caso o homem falhasse. Qual foi o plano que Deus estabeleceu para salvar o homem do pecado? Nós lemos semana passada Gênesis 3,15, estão lembrados? Aqui existe a primeira promessa do Evangelho. E qual foi essa promessa em Gênesis 3,15? Deus colocaria inimizade entre a serpente e o descendente de Eva. O descendente de Eva é Cristo. Então haveria uma luta entre ambos, uma inimizade. E nós explicamos na semana passada de que esta profecia cumpriu-se parcialmente. A ferida ao descendente da mulher foi dada no momento em que Cristo morre na cruz. Mas nós dissemos semana passada de que o esmagar a cabeça da serpente acontecerá em 3 atos. O primeiro ato já aconteceu, foi a morte de Cristo na cruz, porque lá foi assegurada a nossa vitória. O segundo ato será a volta de Jesus, quando, segundo o Apocalipse 20, Satanás será aprisionado por 1000 anos. E o terceiro ato será, depois desses 1000 anos, quando Satanás será de fato destruído e o mal completamente aniquilado do nosso universo. E nunca mais ele se levantará, segundo nos prometeu o profeta Naum. Agora, nós temos que entender de que Deus estabeleceu um sistema na Bíblia, um plano pedagógico para que o homem entendesse como ele poderia ser salvo. Através dos sacrifícios de animais, todo o plano da salvação foi apresentado. E nós vimos semana passada que o primeiro cordeiro morreu no Éden, quando Deus tirou a pele desse animal e fez vestimentas para Adão e Eva. E essas vestes simbolizavam a justiça de Cristo, em contraponto com as vestes de folhas de figueira que eles estavam usando e que era símbolo das obras humanas. Então aí já está a primeira lição. Nós não podemos ser salvos por obras humanas, nós somos salvos pela graça. E esse ensinamento de salvação pela graça ficou bem claro quando Deus ordenou de que Moisés instituísse um santuário. Esse santuário deveria ensinar o povo do Antigo Testamento a promessa do Messias, a vinda do Messias. Paralelo ao santuário, a Bíblia fez várias profecias messiânicas. E eu quero mencionar brevemente para vocês algumas delas. Em Isaías 7,14, o profeta disse de que o Messias nasceria de uma virgem. Em Miqueias 5, verso 2, é dito o nome da cidade onde o Messias nasceria, Belém Efrata. Em Isaías 53, 3, é dito que o Messias seria rejeitado por seu povo. E de fato ele foi rejeitado e finalmente eles o crucificaram. Por isso Jesus declarou de que ele veio para os que eram seu e os seus não o receberam. O profeta também no Salmo 22, 18, é-nos dito que as vestes do Messias seriam sorteadas. E também Isaías 53, 9 diz que ele seria sepultado com os ricos. E você se lembra da história? Quando Jesus morre, ele foi sepultado na sepultura de José de Arimateia, um túmulo nunca antes usado. Ou seja, todas as profecias messiânicas se cumpriram. Mas a minha atenção agora é voltarmos para o santuário. Nós lemos semana passada um verso, eu queria ler com vocês de novo, Êxodo 25, verso 8. Aqui está a primeira ordem dada por Deus para que um santuário fosse construído. Êxodo 25, versículo 8. Aí na página 58 do Antigo Testamento, bem no início da Bíblia.
Assim diz a palavra de Deus. E me farão um santuário para que eu possa habitar aonde? No meio deles. Agora olha para o verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado aonde? De que monte Moisés está falando? Deus está falando para Moisés. Monte Sinai. Moisés, construa um santuário. Agora esse santuário tem que seguir o padrão daquele modelo que eu te mostrei no Monte Sinai. Quer dizer que Deus mostrou a Moisés um santuário antes que Moisés construísse outro santuário. Qual foi o santuário que Deus mostrou a Moisés? O santuário que está no céu. Moisés viu o santuário celestial. E Deus disse, agora você vai fazer um modelo na terra. E então Moisés construiu um santuário. Aqui nós temos uma imagem de como era esse santuário. Essa cerca que rodeava o santuário tinha aproximadamente 60 metros de comprimento por 30 metros de largura. E dentro desse cercado foi construído o santuário. O primeiro móvel que você está vendo aqui, nós chamamos de altar de holocausto. O segundo móvel, bem pequenininho, é uma bacia onde o sacerdote costumava se lavar antes de entrar dentro do santuário. E o santuário no deserto, durante os 40 anos de peregrinação, foi essa tenda móvel que ali você está vendo. Essa tenda tinha 4 coberturas e dentro da tenda haviam outros móveis. O que Deus orientou Moisés a dizer ao povo? Toda vez que um israelita pecar, o pecador tem que trazer um animal até o santuário. Para cada tipo de pecado, há um animal específico. Então haviam certos tipos de pecado que o pecador tinha que trazer um cordeiro. Em outras ocasiões seria uma pomba. Em outras ocasiões, uma rola. Em outras ocasiões, até mesmo um boi. Então, a depender do pecado, para cada tipo de pecado, havia um tipo de sacrifício a ser feito. Mas o animal mais comum era o cordeiro. Então, o pecador, quando ele cometia um pecado, ele trazia o animal até a presença do sacerdote no santuário, colocava a sua cabeça a mão sobre a cabeça do animal e confessava o seu pecado. Simbolicamente, o pecado passava dele para o animal. E agora o pecador, com uma faca, um cutelo, ele tinha que tirar a vida do animal inocente. Esse animal morria por causa do pecado dele. E o sangue desse animal era levado para dentro do santuário. Assim o pecador era perdoado. E todas as vezes que ele tirava a vida de um animal inocente, este animal inocente que estava morrendo por causa do seu pecado, apontava para o Messias. É por isso que quando veio João Batista pregando, ele vai declarar em João 1,29, apontando para Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim todos os animais apontavam para Cristo. Dentro do santuário haviam outros móveis. Todos esses móveis também apontavam para Cristo. Por exemplo, esse candelabro com 7 lâmpadas à esquerda de quem entrava representava Jesus como a luz do mundo. À direita havia uma mesa com 12 pães, chamados pães da proposição. E esses pães representavam a Jesus como o pão da vida. À frente estava um pequeno altar onde o incenso era queimado. E quando o incenso era queimado, a fumaça do incenso subia, passava por uma cortina carmesim e entrava no segundo compartimento do santuário. Esta fumaça representa as orações dos santos. E lá no segundo compartimento estava a Arca da Aliança, feita de madeira de acácia e revestida de ouro. E dentro da arca, eles colocaram as 2 tábuas da lei que Deus havia escrito com o seu próprio dedo.
Então, dentro da arca estavam as 2 tábuas com os 10 mandamentos. Então, todos os dias havia sacrifícios de animais e o sacerdote entrava no primeiro compartimento para fazer intercessão pelos pecadores. No segundo compartimento, no Santíssimo, só entrava o sumo sacerdote. Este era o líder maior em Israel. A função era vitalícia. E ele entrava aí uma vez por ano, sempre no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Todo esse simbolismo apontava para um ministério de Cristo. A oferta que morria no pátio representava a Cristo, o sacerdote que entrava no santo representava a Cristo e o sumo sacerdote que entrava no Santíssimo também representava a Cristo. Em toda esta representação, Cristo era apontado em seu ministério. Assim como morria um cordeiro no pátio, Cristo morreu no Calvário. Assim como o sacerdote entrou no santo, Jesus, após a ressurreição, foi para o céu e tornou-se nosso sacerdote. E assim como o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, houve um momento na história que Jesus deixou de ser sacerdote e passou a ser sumo sacerdote. E a partir daí começaram a julgar a terra até que ele volte para buscar os seus salvos. Anderson? Isso, pastor. Pastor, em relação ao pecado, ali deu a entender que tem os animais de tamanhos menores e maiores. Isso dá a entender que existe o pecado menor e o pecado maior? Como o roubar o pecado menor e o matar o pecado maior? É verdade, cada tipo de pecado tinha um tipo de animal. E isso fala para nós de um certo grau de maldade em cada pecado. Eu não sei se é um grau de maldade ou um grau de consequências que isso traz. Mas você deve concordar comigo que contar uma mentira é pecado. Tirar uma vida é pecado. Só que são coisas bem diferentes. O certo é que todo pecado, ele é ofensivo a Deus. Todo pecado é ofensivo. Agora, há pecados que têm consequências que são irreparáveis, como, por exemplo, tirar uma vida. Então, em cada tipo de sacrifício, eles procuravam mostrar de que todo pecado é ofensivo a Deus, mas há pecados que necessitam de um cuidado maior, há uma preocupação maior em não se cometer. Isso é verdade. O apóstolo Paulo também não fala isso para nós hoje. Ele não diz que há pecados que são para a morte e pecados não para a morte. Ou seja, há pecados que as pessoas cometem e que de fato são graves. Todo pecado é grave, mas há pecados que a consequência para o próximo é menor do que outros. Mas o certo é que todo pecado ele é ofensivo a Deus. Entenderam que nesse simbolismo, então, Deus estava procurando ensinar como que Ele salva? Este era o foco do aprendizado. Agora uma pergunta que Mateus vai nos responder. Até quando animais deveriam ser sacrificados? Até quando esse sistema deveria estar em funcionamento? Mateus capítulo 27 nos traz a resposta. Mateus 27, 51. Está na página 29 do Novo Testamento. Página 29 do Novo Testamento. O pessoal de casa que nos acompanha pode tomar sua Bíblia também, talvez a página não confira, mas nós iremos ler Mateus 27, versos 51. Olha o que diz o Evangelho de Mateus. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Mateus está registrando aqui, a partir do verso 45, a morte de Cristo. E quando Jesus morreu na cruz, Mateus vai dizer, quando ele morre, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes. Se você lembra bem, na ilustração anterior, era este véu que separava o compartimento, o local santo, do local santíssimo. E no Santíssimo só podia entrar o sumo sacerdote,
uma vez por ano. Quando Cristo morre e o véu rasga-se, significa, a partir de agora, não tem santo e santíssimo. A partir de agora, esse santuário terrestre, ele não tem mais função, porque o santuário celestial vai começar a ser inaugurado. E quando Cristo sai do santuário, quando Cristo morre e ressuscita, ele vai para o santuário e começa lá no santuário celestial um ministério a nosso favor. É o que Paulo vai ensinar em Hebreus capítulos 8 e 9. Cristo vai à presença de Deus como sumo sacerdote e começa a ministrar no céu da mesma maneira que os homens, os sacerdotes, ministravam aqui na terra. Ou seja, até a morte de Cristo, o ser humano era perdoado com sacrifício de animais. A partir da morte de Cristo, não mais. Então fica a pergunta para nós agora. Como hoje eu posso ser perdoado? Jesus disse em Lucas 19:10 de que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A sua obra de salvação começou na eternidade. Na cruz, ele paga o preço, mas após a cruz, ele continua ainda trabalhando por nossa salvação. Romanos 5:8 vai nos ensinar o que acontece hoje quando nós pecamos. Romanos 5:8. Enquanto nós encontramos esse texto, nós iremos para um breve intervalo e em seguida voltaremos para entender como que o ser humano pode ser perdoado a partir da morte de Cristo. Já já estaremos de volta. Miserável, desprezível, pecador que sou, um grão de areia sem valor, cacos de um vaso que quebrou. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, sou teu martírio lá da cruz, nos cravos das mãos do meu Jesus. Misericórdia, Senhor. Bem, amigos do Bíblia Fácil, estamos de volta hoje aprendendo sobre o tema Como Posso Ser Salvo. Se você deseja acompanhar nosso estudo aqui, basta você solicitar essa revista, que traz os mesmos temas que estamos apresentando aqui na TV. O nosso endereço eletrônico é novotempo.com/bibliafácil. Acesse, preencha o nosso formulário e o correio vai enviar essa revista para a sua casa. Se você preferir, telefone para nós em horário comercial. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 3121. Participe desse programa estudando a Bíblia e aprendendo junto com todos nós. Terminamos o primeiro bloco falando de que Cristo, quando ele morreu, o véu que separava o Santo do Santíssimo no santuário rasgou-se de alto a baixo, significando que até a cruz as pessoas eram perdoadas com sacrifícios de animais. Após a cruz, como nós somos perdoados? O que significou a morte de Cristo para nós? Em Romanos capítulo 5, verso 8, nós lemos, Romanos 5, 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda, o quê? Pecadores. Quando nós estávamos no pecado, Deus morreu por nós. Esta morte foi substitutiva. Se Ele morreu em nosso lugar, é porque Ele é o cumprimento de todos aqueles animais que morreram no santuário. Agora, para que eu obtenha perdão, basta pela fé me aproximar dEle e pedir que Ele perdoe o meu pecado. Quando eu me arrependo dos meus pecados e confesso a Ele,
em oração, Ele pode me perdoar. E é assim que Deus trabalha hoje para a nossa salvação. Damião? Bom, pastor, é um assunto um pouco difícil, mas eu preciso colocar aqui uma dúvida com relação à pena de morte. A desvalorização que a gente sente hoje da vida para com as pessoas. E eu escutei, eu não lembro passagem bíblica, mas eu escutei por esses dias, que se um determinado país institui a pena de morte, isso é legal perante a Bíblia. É verídico isso? Tem alguma passagem na Bíblia? Porque a gente sempre fala, não, pena de morte, a gente não tem direito de tirar a vida de ninguém, porque isso é direito de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que nos, vamos dizer, preenche essa questão? Eu acho que Êxodo 20 é o melhor texto que nós temos para isso. Aqui em Êxodo capítulo 20, dos versos 3 em diante, você vai encontrar aí os 10 mandamentos de Deus. Êxodo 23 em diante. E se nós lermos aqui o versículo 13, nós temos aqui claramente o 6º mandamento da lei de Deus. E Êxodo 20, 13 diz, não matarás. O ser humano não tem o direito de tirar a vida. O claro mandamento de Deus é, você não pode matar. O mandamento é uma proteção, porque quando Deus diz assim, que ninguém pode matar, ou seja, ninguém também pode me matar. Ninguém pode tirar a minha vida. Eu estou sendo protegido. A lei foi dada para a nossa proteção. Agora, pastor, mas na Bíblia não havia lá um tipo de pena de morte? Não havia certos tipos de pecados que as pessoas cometiam que era digno de morte? Veja, Deus trabalha com cada ser humano de acordo com este ser humano. E ao lidar com o povo de Israel, um povo que por 400 anos estava escravo no Egito, este povo, depois de 4 séculos de escravidão, eles não entendiam a outra linguagem, a não ser a linguagem usada com escravos. Então, qual foi a forma que Deus usou para com estes ex-escravos? Aquilo que você fizer ao próximo vai acontecer com você. Então, quando alguém em Israel tirava a vida dele deveria ser tirada. Por que isso aconteceu nessa situação específica? Porque o povo estava saindo de 400 anos de escravidão e eles não entendiam outra lei. Se Deus não fizesse isso, não teria outra forma de proteger a vida a não ser dizendo para o homem, você não tem o direito de matar. E se você matar alguém, a sua vida será tirada. Então, naquela circunstância específica, isso aconteceu. A realidade nossa hoje é muito diferente. Por isso, o mandamento diz, não matarás. Então, nós temos a orientação divina de que a vida é um dom de Deus e essa vida tem que ser preservada. Sim, minha amiga? Quando pecamos, Deus nos perdoa completamente. Certo. O perdão é garantido. Quando pedimos perdão, quando pecamos novamente, praticamos o mesmo pecado, o que acontece? O que acontece? Lembra-se de um discípulo que chegou para Cristo e fez a seguinte pergunta? Até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? Disse Pedro. Qual foi a resposta de Cristo para ele? Não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quanto dá 70 vezes 7? 490. É claro que Jesus está usando aqui uma hipérbole, mas ele está querendo dizer o seguinte, todas as vezes que alguém pedir perdão a você, você tem que estar disposto a perdoar. Deus age da mesma maneira. Toda vez que nós pecamos, temos que ir a Ele pedir perdão. E Ele vai nos perdoar. Agora, eu não posso ficar a vida inteira insistindo no mesmo pecado. Porque Jesus falou de que todos os pecados que nós cometêssemos, nós teríamos o perdão. Mas havia um pecado que não seria perdoado. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É a insistência num pecado conhecido. É insistir tanto numa coisa que eu sei que é errado, que chegará um momento em que eu não ouvirei mais a voz do Espírito Santo. E se somente o Espírito Santo é quem me conduz ao arrependimento, se eu não ouvir mais a voz dele,
eu estaria eternamente condenado. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Por isso não é seguro ficar praticando nenhum tipo de pecado, mas buscar a graça de Deus para vencer a todos eles. Uma outra pergunta? Pastor, esse assunto é meio complicado para mim, porque eu até então imaginava que para ser salvo eu tinha que não pecar nunca, assim, tentar não pecar. Então, na verdade, não é isso. Eu tenho que crer em Cristo, então, que a salvação é por Ele, pela graça. E aí eu sou salva? Exatamente. A salvação que a Bíblia ensina não é que você chegará a um estágio que você não peca mais. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que o cristianismo ensina. Se o cristianismo ensinasse que o cristão chega a um estágio em que ele não peca mais, o cristianismo é uma farsa. Porque até hoje nós não vemos nenhum ser humano que não pecou. Quando você olha para Daniel, um dos homens mais justos que habitou sobre essa terra, quando você olha para Elias, um homem que já foi para o céu numa carruagem de fogo, quando você olha para Enoque, um homem que tanto andou com Deus, que Deus o levou, mas a Bíblia diz que eles também eram pecadores. O que acontece é que a salvação se opera não porque eu deixo de pecar, mas porque quando eu me torno dependente de Deus, cada vez menos eu irei pecar. Quanto mais perto de Cristo, mais longe do pecado. E de fato, todo ser humano, para pecar, ele tem que se afastar de Cristo. A religião cristã, ela é pautada por uma busca diária de Cristo. E quando eu estou em comunhão com Ele, aí sim eu fico sem pecar. Mas o cristão, ele vai pecar. Acidentalmente, mas vai. Então a diferença do pecado do cristão para o do ímpio é a seguinte: o ímpio peca porque ele planeja, o cristão peca, mas por acidente. Ele não planeja, acidentalmente ele peca. Essa é a grande diferença. Sim? Pastor, assim, nós pecamos, né? E sentimos no nosso coração arrependimento. É aí que Deus nos perdoa. E como você peca, pede perdão, mas continua sentindo aquela culpa, aquela angústia. Como saber que eu fui perdoada? Né? Como tirar essa dor que nós sentimos do pecado? Mesmo pedindo perdão, orando, enfim. Existe um texto da Palavra de Deus que eu acho maravilhoso, você pode ler comigo em 1 João, no capítulo 1, que fala justamente sobre esse sentimento. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Bem no finalzinho da Bíblia, na página 196, página 196. João escreveu assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de quê? Toda injustiça. Olha o capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O conselho da Bíblia é que nós não pecamos, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Então, se nós confessarmos a promessa, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Quando eu me arrependo do mal que eu fiz e eu confesso a Deus, eu devo estar consciente de que Ele vai me perdoar. O que acontece às vezes é que nós queremos experimentar uma sensação sobrenatural e nem sempre ela acontece. Mas eu não posso duvidar do perdão de Deus, porque Deus ama e nos perdoa. E existe uma linda promessa feita lá pelo profeta no finalzinho do Velho Testamento, de que Ele promete lançar os nossos pecados no fundo do mar e deles jamais se lembrar. Se Deus promete esquecer os seus erros, os meus erros, por que eu tenho que ficar lembrando? Então eu devo me arrepender, confessar e crer que de fato eu fui perdoado. Sheila? Que pecado tão grande pode ser que não pode ser perdoado por Deus, você já explicou. Mas assim, quando nós temos uma pessoa próxima que nós conhecemos
e oramos e pedimos a Deus, para a pessoa não quer, né? Aí, até que ponto eu tenho que desistir daquela pessoa? Eu posso pensar que ele é tão mal de uma forma que Deus não vai perdoá-lo e que eu tenho que fazer assim, Senhor, prepara e leva, já que não tem mais jeito. Eu posso fazer isso? Não. Nós devemos insistir com Deus em oração se queremos beneficiar alguém, se amamos alguém e se estamos vendo que essa pessoa está num caminho errado. A palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. A oração de um justo muito pode. Todos nós devemos orar. Se eu sei que alguém está no caminho errado, eu não devo desistir. Pode ser que a minha oração precisará de 20, 30, 40 anos para ser atendida, mas eu não posso desistir. Porque Deus nos trata assim também. Você já imaginou se Deus desistisse de nós no 20º ano de pecado? No 30º ano de pecado? Então, o mesmo trato que Deus oferece a você, você deve também oferecer ao próximo. É claro que você não tem como orar pedindo perdão por outra pessoa. É a própria pessoa quem tem que pedir perdão. Mas você pode orar para que o Espírito Santo venha ajudá-la e que ela se arrependa. Porque essa é a função do Espírito Santo. Jesus declarou no Evangelho de João que quando o Espírito Santo viesse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Primeiramente do pecado. Então orar para que o Espírito Santo alcance o coração dessa pessoa. Obrigada. Ok? Sim, minha amiga. Pastor, completando o que foi dito a respeito, como devo saber se Deus perdoou ou não perdoou? Eu vi uma outra denominação cristã fazendo algo outro dia que eu não conhecia, achei estranho. Eles, para pedir um perdão a Deus, não sei se por falta de confiança, eles se pediam muito, gritavam muito, deitavam no chão, com uma penitência ao pedir perdão. Então, não há necessidade de tudo isso. É sinal que eles não confiam realmente, quando a pessoa faz isso, não confiam no perdão de Deus somente pelo poder da oração? Eu não sei se eles não confiariam. Talvez foram ensinados a fazer assim, por isso estavam fazendo. Mas eu penso que essa não é uma atitude correta. Se você for para Mateus, olha o que Jesus declarou sobre como deve ser esta confissão. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, Jesus diz assim a partir do versículo 6. Mateus 6, 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. A Bíblia é clara, Jesus foi claro. A minha confissão deve ser silenciosa. Inclusive, aqui até abrir um parênteses para os nossos amigos que estão vindo em casa, a minha confissão deve ser silenciosa e particular a Deus. Eu não preciso confessar publicamente um pecado que não está público, que eu não cometi publicamente. É verdade que quando alguém comete um pecado que se torna público, a igreja pode lidar com esse pecador de forma pública, tomando alguma atitude em relação a ele. Mas pecados particulares, pessoais, deveriam ser lidados entre você e Deus, e não trazer isso à tona para outras pessoas. Deus não quer envergonhar o pecador. Deus quer que o pecador se arrependa, não que o seu erro se torne público para toda a igreja. Então eu devo confessar o meu pecado a Deus. E disse Jesus, você pode entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar em secreto, porque não são as vãs repetições que Deus vai ouvir. Deus quer ouvir um coração sincero, um coração contrito. É assim que Deus nos salva. Vamos ver alguns textos mais que nos ajudarão a entender.
Quando Cristo morre na cruz, ele cumpre o tipo ou a tipologia do santuário da morte dos animais. A partir de agora, não temos que matar mais animais. Podemos ir direto a Ele que nos perdoa. E porque Ele morreu na cruz, eu posso ter hoje salvação. Agora, qual é a condição? Qual é a condição que alguém pode ter para ser salvo? Atos 16, 31 tem uma resposta para nós. Olha o que diz Atos 16, 31. Finalzinho da sua Bíblia, você que nos acompanha em casa também, Atos 16, verso 31. Vamos aprender aqui a condição que a Bíblia nos coloca para nós recebermos tão grande salvação. A palavra de Deus declara, Atos 16, 31. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo quem? Tu e tua casa. Qual é a condição que a Bíblia apresenta aqui para que eu receba a salvação de Deus? Crer. Agora, o crer na Bíblia não é algo estático. O crer na Bíblia é algo dinâmico, indica uma ação. Se eu crer, eu vou agir conforme essa crença. Tem uma ilustração muito conhecida, talvez você já tenha ouvido, mas eu gosto muito pela sua simplicidade. Havia um equilibrista que estendeu um cabo de aço entre dois pontos e sobre o precipício ele passava com um carrinho de mão em cima de um cabo de aço. E ele perguntava para a multidão, vocês acreditam que eu posso passar com esse carrinho de mão em cima desse cabo de aço? E todos, acreditamos! E ele passou com o carrinho de mão em cima do cabo de aço. Vocês acreditam que eu posso passar de novo? Acreditamos! Quem de vocês quer sentar dentro do carrinho? Ninguém veio. Eles acreditavam de fato? Porque se acreditassem, eles teriam entrado e sentado no carrinho. Isso nos ilustra que crença não é algo estático, é algo dinâmico. Para que eu seja salvo, eu devo crer em Cristo. Agora, crer nele significa viver de acordo com toda a orientação que ele me deu em sua palavra. Jair, tem uma pergunta? Pastor, tem. O muçulmano e o judeu, ele não acredita que Cristo morreu para nos salvar. E acho que o budismo também pratica a mesma coisa. Eles serão salvos? Atos 4, 11 e 12, Jair, é o texto que pode responder a sua pergunta. Atos 4, 11 e 12. Assim diz a Bíblia, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Todo aquele que, tendo conhecimento de Cristo, não o aceita como Salvador, não existe para este esperança de salvação. Pode ser que alguém que não conheceu a Cristo, nem a sua história, seja salvo, na sua sinceridade com Deus. Mas aquele que conheceu a história de Cristo e não aceita a Ele como Salvador pessoal, não há oportunidade de salvação para essa pessoa. Por quê? Porque Atos 17, 30 me ensina de que nós somos julgados pela luz que nós temos. E pode ser que alguém não conheceu a história de Cristo ou a história da cruz, mas foi uma pessoa sincera em tudo o que conhecia e Deus poderá salvá-lo. O certo é que tão grande salvação é oferecida para todos nós. O que precisamos fazer hoje? Diz Atos, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Você que nos acompanha em casa, você crê em Cristo como Salvador pessoal? Eu não estou falando de uma crença simplesmente de frequentar uma igreja. Eu estou falando de um compromisso com esse livro. É você um crente que lê todo dia esse livro? É você uma pessoa que gasta tempo com a Bíblia todos os dias? Está você procurando conhecer os ensinamentos que esse livro traz para nós e viver de acordo com os mesmos? Porque é muito fácil ser cristão, vivendo alienado dos ensinamentos de Cristo. Mas a grande salvação que nos é ofertada é para aqueles que um dia aceitando a Cristo, passem a viver
em conformidade com a orientação dele. Por isso eu e você temos a oportunidade hoje de dizermos: cremos nesse Cristo como nosso Salvador? Ou vamos continuar achando que eu posso resolver os problemas por minha conta? Será que eu buscarei outro caminho para ser salvo? A prática de boas obras? Outros caminhos? Ou eu vou aceitar a esse Salvador, a esse Cristo como meu Senhor e Salvador? Nós vamos ter uma mensagem musical agora. É um tempo para que você reflita como está a sua vida com Deus. Miserável, desprezível, pecador que sou, um grão de areia sem valor, cacos de um vaso que quebrou. Não mereço esse preço que por mim pagou. Ao ver teu sangue a derramar e até morrer pra me salvar, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Sou teu martírio cravos das mãos do meu Jesus. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, por não ter feito meu papel. Sou tão ingrato e infiel. Misericórdia, Senhor. Compreender o teu amor, como te agradecer, meu Salvador. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Sou teu martírio lá da cruz, cravos das mãos do meu Jesus. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor, por não ter feito meu papel. Sou tão ingrato e infiel. Misericórdia, Senhor. Todas as vezes que nós nos aproximarmos desse Deus, haverá misericórdia. Porque Ele disse em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos orar para que Deus possa aceitar a nossa petição por salvação. Bondoso Deus e Pai, queremos abrir-te o nosso coração e entregar nossa vida ao Senhor. Que Tu nos aceites assim como estamos, para que um dia sejamos como Tu desejas. Tenha misericórdia de todos nós, perdoe nossos pecados e salva-nos para o Teu reino em Tua volta. Te oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, amigos, por sua participação no Bíblia Fácil. Na semana que vem estaremos juntos para mais um encontro. Que Deus o abençoe e até lá.